Bom dia, pessoal. Mais um dia aqui. Estamos aqui novamente no G365, hoje, 6h05 da manhã novamente, e dando continuidade à live de ontem. Que coisa maravilhosa que foi ontem, o nosso conteúdo aqui com o nosso querido Ricardo. Rapaz, o negócio foi tão bom e acho que dá uma série, né? Mas como essa semana a coisa está meio corrida, alguns compromissos de lá, outros de cá, qualquer hora dessa a gente vai repetir alguns episódios. Nós nunca repetiu aqui, hein? Mas esse tema ele é muito importante e mais na frente um pouquinho a gente vai fazer uma série dele, né? Vamos criar aí uma série aí, pelo menos de 5 lives, para que você possa degustar mais esse conteúdo. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no Conhecendo a Mente Humana. E hoje a gente vai para a parte 2, né? Muito obrigado, Ricardo. Agradeço demais a sua disponibilidade, né? Que conteúdo maravilhoso. E seja muito bem-vindo. Deixa eu só pedir para a galera aqui o seguinte, ó. Você que não é aqui do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você acha que esse conteúdo é importante, compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos, né? Não deixe de ativar o sininho de notificações. E deixe aquele like aí maravilhoso aí no final. Muito obrigado por estar aqui. A palavra é sua, Ricardo. Maravilha. Então, bom dia também a todos. Bom dia a quem estará nos assistindo depois, ou boa tarde ou boa noite. O importante é essa conexão. Então, vamos dar sequência aí sobre o nosso material. Quem, por exemplo, está começando por esse vídeo, nós temos um anterior falando sobre a mente humana, né? Mas quem está chegando agora aí e quer assistir também vai entender, né, a sequência, não vai ficar fora da compreensão. Então, meu nome é Ricardo Ribeiro, sou psicanalista, terapeuta transpessoal e terapeuta do som, do qual eu quero falar com vocês também sobre um pouquinho sobre o som. Mas eu vou abrir então a nosso PowerPoint aqui para a gente ter um guia sequencial daquilo que nós vamos falar hoje. Vou abrir aqui. E aqui. Para mim abriu a tela cheia, acho que abriu para vocês aí também, né? Beleza. Bom, então, no slide anterior, né, ou na nossa live anterior, nós falamos sobre algumas premissas da mente humana. Vamos correr aqui um breve review. E eu comecei a entrar então nessa estrutura aqui sobre a mente. Então, nós falamos aqueles 4 slides e agora nós temos então efetivamente o aparelho psíquico. Então, uma introdução para que a gente possa nos situar sobre a mente. É fundamental a compreensão da mente humana para que a gente possa poder agir sobre nós, operar sobre nós, trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, saber como que se processa essa interação humana, do qual às vezes é muito saborosa, muito agradável, muito rica, e às vezes a gente fala assim, nossa, que eu faço com essa pessoa do meu lado aqui? Então, a verdade é a gente que não está sabendo lidar com o humano. E o primeiro humano que nós precisamos aprender a lidar é com nós. E para isso, então, precisamos entender como a nossa mente funciona. Como eu disse anteriormente, nós vamos sobrevoar o aparelho psíquico. Não é uma aula completa sobre uma formação em psicanálise, mas é uma aula do qual nos dará muitas instruções e um grande norte que perceberemos o quanto é importante estudarmos nós mesmos, o quanto é importante melhorarmos nossa comunicação interna para que a gente tenha uma comunicação externa mais adequada, mais precisa, mais realista frente ao que compõe a realidade do outro. Então, cada um de nós, 8 bilhões de pessoas no planeta, tem uma realidade única, única, porque cada conteúdo interno é diferente. Então, o que vocês estão vendo aqui, realidade externa é diferente, obviamente, mas todo mundo tem, 8 bilhões de pessoas têm a mesma estrutura na mente. Consciente, pré-consciente, censura interna, inconsciente atual e profundo. Então, eu posso dizer que não é tão complicado conhecer o ser humano, porque todos funcionam da mesma forma. Só que cada um age, se comporta de uma maneira única, porque o conteúdo interno é diferente. Então, para que eu possa conhecer uma pessoa, sabendo como funciona já a mente dela,
eu preciso entender o que tem de conteúdo e como ela interpreta esse conteúdo, como ela processa essa informação. Então, nós temos o motor, que é a mente. Então, precisamos do conteúdo. O motor é o hardware, a mente é o software. Então, nós começamos a entender esse processo na interação humana. Então, a melhor forma de conhecer alguém é conversando, é interagindo, mas conhecendo o motor que a movimenta. E isso faz com que a gente, então, possa fluir cada vez mais e melhor. Então, vamos retomar aqui e vamos para o próximo slide. A primeira estrutura que age na mente humana é a realidade externa. Realidade externa, eu já vou falar sobre ela e sobre cada um desses tópicos. A segunda é o campo consciente. A segunda não, a primeira, na verdade, né, é o campo consciente. A segunda é o nosso pré-consciente, então é outro departamento, outra estrutura. A terceira estrutura é a censura interna, e nós temos O também a slide não mudou, tá? Ó. Ah, não, é o Ah, tá. mesmo ainda. É o mesmo, tá certo. A censura interna e temos também a censura externa. Temos o consciente atual e o inconsciente profundo, tá? Então agora eu vou sair dessa tela e vou para a próxima. Agora entrou, né? A realidade, beleza. Então vai funcionar direitinho. Então nós temos a realidade externa. O que é a realidade externa nesse momento para entendermos a nossa mente? Nós chamamos a realidade externa para entender nós mesmos como apenas gatilhos e estímulos. A realidade externa, ela tem toda uma magia, tem toda uma compreensão, tem toda uma interação, tem toda uma empatia. Então, temos muito do que falar. Mas para entender a nossa mente humana, precisamos, de certa forma, isolar o que significa a realidade externa por ela e olhar o que ela nos faz. Então, para compreender a gente, se o meu pai me xinga, se minha esposa não me trata bem, se o meu marido falou algo atravessado para mim, se meu chefe é incompreensível, esquece isso nesse momento e mergulha em você. Mergulha em você entendendo que o seu chefe te tratando mal, qualquer relação que você não compreendeu, ou até que você gostou, ela nada mais é, para compreender a gente, como um estímulo. O que são estímulos? Estímulos são as vias de comunicação, ou melhor, é o material que entra pelas vias de comunicação. O material pode ser o quê? Pelas vias de comunicação. Audição, visão, audição, tato, olfato, paladar e processo intuitivo. Então, esses canais recebem um estímulo, estímulo auditivo, né, ou sonoro, estímulo visual, estímulo sinestésico. Então, esses canais recebem os estímulos. Eu estou aqui agora, eu estou escutando meu ar-condicionado, de vez em quando passa um carro na rua, um cachorro late, o passarinho não estou escutando mais porque eu estou com um fone. Então, esses estímulos estão chegando a todo momento. A todo momento, estímulos chegam à nossa mente, ao nosso corpo. E quando o estímulo chega, todo o aparelho psíquico, que nós vamos ver, que vocês viram no slide anterior, ele se, é, ele funciona, ele é estimulado. O estímulo vai até o fim do aparelho psíquico e volta. Olha que legal. Então, passou uma moto com um escapamento aberto aí. Ah, que maravilha. Não é, obviamente? Então, ele passa e esse estímulo auditivo, ele entra. Então, é uma onda sonora, entra pelo meu ouvido, meu tímpano recebe essa onda, transforma no sinal eletroquímico, meu cérebro, então, vai interpretar esse estímulo. Olha que bacana. E meu cérebro interpreta com um software. Então, esse estímulo pode ser para mim, de repente, nossa, que som legal, eu vou colocar na minha moto, que da hora, preciso ver que esse cara que passa esse horário aqui, com o escapamento aberto, porque eu adorei esse som e quero colocar também na minha moto. Não tenho moto, nem adoro esse som, tá? Nada contra quem gosta, mas eu não gosto de ouvir. De repente, eu posso falar assim: que ódio, que ódio. Ai, que vontade que morra, que não sei o quê. Ou seja, o estímulo é o mesmo, que é transformado num sinal eletroquímico e e é interpretado pela mente. Quem interpreta é um software, um programa, um condicionamento ligado a uma série de outras estruturas que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão falar assim: caramba, que legal, que louco, que
incrível que é a mente? Então, nós entendemos que a realidade externa nada mais é do que estímulos, e são gatilhos. Por quê? Porque assim que esse estímulo chega, ele aciona uma programação, um gatilho. O gatilho é que starta uma série de outros sentimentos. Então, eu posso falar assim: ah, então quer dizer que a pessoa passar com o escapamento aberto ou o meu chefe gritar comigo é algo bom, ruim? O que é isso? Isso é apenas isso. O que importa é como eu interpreto isso, o que eu faço com isso. Na medida que eu trabalho essa compreensão daquilo que mexeu, eu começo então a não me incomodar com aquilo que é feito dentro do meu sistema. Mas posso incomodar porque eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso para o mundo, mas isso não me desequilibra, isso não me tira do eixo, isso apenas me faz ter uma consciência que não tem o que ser feito, ou eu posso interagir com o meio, ou eu posso interagir comigo e me retirar desse meio. Então, isso faz com que eu desenvolva a sabedoria de lidar com as realidades que existem no mundo. Se o aparelho psíquico é igual em 8 bilhões de pessoas, mas cada uma tem uma interpretação, nós temos 8 bilhões de realidades. Não a mesma, mas 8 bilhões de realidades que vão ser, em alguns pontos, totalmente diferentes. Então, eu posso concordar com uma pessoa em muita coisa e, de repente, um ponto eu penso de um jeito e ela pensa de outro jeito, do outro lado, extremo. E é assim que funciona. Então, desenvolver essa capacidade de compreensão faz com que nós, humanos, possamos ser humanos respeitando cada um. Porque na medida que eu aprendo e sei como eu funciono, eu me respeito. E eu me respeitando, eu vou conseguir respeitar o outro. Mas se eu não respeito o outro, é porque eu não aprendi a me respeitar, eu não aprendi a me aceitar, eu não aprendi a entender o que significa a minha própria caminhada. Então, obviamente, eu vou entrar em atrito constantemente com as pessoas, porque o atrito já está interno. Então, realidade externa, nós podemos falar muito sobre ela. Primeira estrutura, então, agora da nossa mente. Então, chegamos à nossa mente efetivamente, né? Que é o grande desejo desse momento. É o campo consciente. Então, está escrito aí que é onde moramos quando, deixa grande esse quando, quando estamos conscientes do momento presente. Então, o campo consciente é onde a gente mora, é onde a gente está, ou pelo menos deveria estar. Então, agora, nesse momento, se você está prestando atenção 100% na minha fala, olhando para mim, você está nesse campo consciente junto comigo. Mas, assim que eu falo algo, você fala, nossa, olha, meu tio, não sei o quê, meu pai, não sei o quê, não sei o quê, de repente, deixei a panela no fogo, vai preciso tomar um café. Pronto. Ou você foi pro passado, ou você foi pro futuro. Saiu do campo consciente. Então é um lugar que a gente acaba não morando muito. Deveríamos morar mais. Porque tudo que acontece, acontece no momento presente. A única coisa que existe é o agora. Não existe passado, não existe futuro. Com todo respeito que precisamos ter pelo nosso patrimônio interno, o passado não existe mais. Não existe. É uma memória. É uma memória, é como se fosse um DVD. Quando eu dava aula no início, eu falava o videocassete, né? Um vídeo, um DVD, agora nem DVD tem mais, né? Mas é como um filme que você pega ele, coloca, começa a assistir, e quando você assiste um filme, o que que você sente? Puxa vida, você chora, você fica triste, você ri. Mas aquilo é real? Não. Se a gente pegar o filme propriamente dito e abrir a câmera, a gente vai ver um monte de gente trabalhando, muitas pessoas trabalhando. Então ele perde toda a magia. Mas se a gente olha só o que a câmera pega, a nossa mente acredita naquilo, porque a nossa mente emocional, ela não tem um atributo, já vou falar sobre ele. E ela acredita naquilo, e acreditando naquilo, ela vive aquilo. Por isso que é legal o filme. Porque se você usar o filme, assistir o filme usando uma outra estrutura, que é uma estrutura racional, você fica criticando o filme. Ah, mas como que pode isso? Nossa, que absurdo. Não sei o quê. Ou seja, não faz sentido, porque o filme foi feito para você entrar no emocional ou usar um racional analítico sobre a demanda hipotética, ilusória daquele material. Não é para você criticar de maneira com a sua lógica do dia. Então, é um filme. Se eu pegar a memória
e colocar ela no campo presente, eu vou sentir a mesma coisa daquela memória, ou até mais. Se eu tiver recurso suficiente de uma inteligência emocional, porque eu estudei, porque estou no processo terapêutico, então eu posso pegar essa memória e devo e compreender o que ela significa, o que ela significou na minha vida e o que ela pode trazer como crescimento. Então percebe que o campo consciente, ele é estragado a todo momento porque eu pego memórias, e não uma, é duas, três, quatro, cinco e fico jogando. E aí polui. E para piorar, eu pego essa memória do passado que joguei no campo consciente, projeto ela no futuro e falo, nossa, eu sofri, estou sofrendo. Não tá, mas a pessoa acha que tá. Eu estou sofrendo e vou sofrer. E aí, ela não vai dar conta. E eu digo, quem de vocês, em algum momento, olhou uma paisagem, sei lá, um eclipse, um pôr do sol, um nascer, uma cachoeira, algo que você olhou assim, um momento com alguém que você estava ali e falou: Nossa, esse momento é mágico, esse momento é maravilhoso, esse momento é divino. Eu queria congelar esse momento e viver aqui. O que aconteceu ali? Você desligou 100% do passado, do futuro, se conectou no momento presente, e o momento presente é mágico. Porque normalmente, no momento presente, normalmente não está acontecendo nada de ruim. Se você não tiver com dor de barriga, com fome, passando, né, uma necessidade ali, ele é mágico. Ele é mágico. Nós sofremos pelo passado. Nós sofremos porque projetamos esse passado no futuro. Mas não por agora. Agora não está acontecendo nada. Que quando acontece, normalmente a gente dá um jeitinho e fala, poxa, legal, já almocei, já isso, já aquilo. Então, olha que bacana, que inteligente será na medida que a gente deixar quieto o material aqui e não projetar nada. E pensar, bom, eu preciso resolver isso. Então, pega esse material, põe na mesa de trabalho, campo consciente, e vamos discutir sobre isso, vamos analisar, vamos esmiuçar e vamos resolver uma coisa por vez. Tanto deve ser uma coisa por vez, porque o campo consciente é pequeno. Nós, de maneira consciente, a neurociência coloca que nós não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Nós podemos desligar uma coisa e fazer outra, desligar e fazer outra, mas não conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque estaremos num processo de estresse, num processo de perturbação. Então não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Precisamos fazer uma. Então, esse é o lugar que a gente mora, poluído, infelizmente. Depois do campo consciente, nós temos o pré-consciente. Olha que maravilha é a natureza, Deus, o universo. Cada um fala o que quiser, mas olha como é maravilhosa essa construção humana. A outra estrutura, a segunda, é o pré-consciente. É o arquivo morto. Por quê? Porque lá que ficam todas, não, né, todas, mas quase todas as informações da nossa vida, nosso dia a dia. Então, o pré-consciente é nossa pasta de trabalho, fazendo uma analogia com o computador. Campo consciente é a mesa ou a tela do computador que você abre um programa, e não 10 ao mesmo tempo, que fica sem memória, fica lento. E o pré-consciente são as pastas. Quantas pastas temos no computador? Temos muitas pastas de trabalho, com subpastas, com arquivos, e por aí vai. Mas você não abre todas essas pastas ao mesmo tempo, porque você não vai trabalhar todas as informações ao mesmo tempo. Então, no pré-consciente, é aonde nós pegamos uma informação, trazemos para o campo consciente, trabalhamos, assim que usou, você arquiva. E olha só uma primeira falha na mente humana. Falha pelo fato de perceber que não há como se proteger do que eu vou fazer com vocês agora. Não que foi feito com falha, a ideia é discutindo a criação humana, mas são processos que, por percepção que não tem como se proteger disso, precisamos desenvolver, então, a primeira estrutura, estar consciente no campo consciente. Então, qual é o teste que eu vou fazer com vocês? E eu não vou ter um feedback imediatamente, né? Mas se o Newton ri aí, eu sei que ele fez o exercício. Eu vou falar algo para vocês, ou seja, eu vou ser a realidade externa. Aliás, sou, né? E vou dar um estímulo.
Dando estímulo, eu vou atingir o campo consciente, porque vocês estão me ouvindo, né? Ninguém está no celular aí, saindo, viajando, e vocês vão no pré-consciente, vão pegar a informação, vão trazer no campo consciente, e, obviamente, não vão falar, porque não é o momento, mas vão sorrir. Pelo menos o Ricardo está na minha tela aqui. Aí você vai falar, ah, trouxe. Então, olha só o estímulo que eu vou dar. Vou dar vários, para trazer alguma informação. Porque pode ter alguns bloqueios, mas não tem como se defender. Lembra do seu primeiro beijo? Lembra da professora que você gostava muito quando você estava na sua fase infantil? Lembra do primeiro castigo, do primeiro emprego, do primeiro dinheiro que você ganhou? Sorri aí, Ricardo, senão eu acho que eu não estimulei você em nada. Então, quando nós mandamos um estímulo, né? Primeira namorada, primeiro passeio, primeira noite que você saiu sozinho, né? Fala assim, caramba, primeiro ano que você estudou sozinho, eu lembro do primeiro ano que eu estudei sozinho, da quarta para quinta série, repeti, né? Porque matava a aula e, obviamente, minha mãe não sabia e perdi o ano porque não sabia usar minha liberdade à noite, porque, né, eu não saía à noite. Então, quando eu mando uma informação, vai para o pré-consciente, desarquiva e vem para o consciente. E aonde estava essa informação? Guardadinha, em silêncio, protegida ou armazenada. Então, nós precisamos entender, no primeiro momento, que todos os estímulos que chegam no campo consciente desarquivam informações. Só que ela não só desarquiva a informação, ela passa por um processamento para depois ter algum microfone aberto. E daí, quando toca o microfone fica aberto, ele tira a câmera, eu acho. Então, desarquiva a informação e essa informação ela vem para o campo consciente processada, fazendo a gente sentir aquilo que corresponde à nossa realidade. Não exatamente a cena, não exatamente a realidade daquele momento, mas a realidade que nós construímos, que é a que importa, porque é ela que está sobre o processo de nos levar a emoções, sentimentos diferentes. Então, pré-consciente. O que tem no pré-consciente? Tem memórias, tem a nossa experiência. Eu vou mostrar um slide depois com o que tem lá dentro. Tem registros negativos, tem a ponta do trauma. Olha só, a ponta do trauma. O que é a ponta do trauma? Um acidente. Tive um acidente, me machuquei. Então, ali no pré-consciente fica o que eu posso lembrar. E o resto fica no campo inconsciente. Eu não lembro mais. Tudo que está no inconsciente eu não tenho acesso de maneira consciente. Tenho acesso de maneira de sentir. Então, está lá no pré-consciente, a ponta de um trauma. No pré-consciente está o que também? Tá nossas crenças, olha que interessante, nossos valores, está tudo lá. Tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, nessa atualização mental ouvida, está tudo lá. Então, é um grande aliado do consciente. Depois nós temos, eu vou monitorar o tempo, depois nós temos a censura, ou seja, a censura é quem manda no campo consciente. A censura é quem determina como vai funcionar dali para frente. É ela que determina sim ou não, certo e errado. Obviamente que ela se baseia em certo e errado, pode ou não pode, com o que está escrito no pré-consciente, com o que foi vivido no pré-consciente, como tem de informações no pré-consciente. Ela é uma executora. Ela, podemos dizer que é burra. Ela não pensa, ela só executa. O que está no pré-consciente, ela faz a leitura e basicamente ela determina pode, não pode, porque está aqui que pode. Ah, está aqui que não pode. Está aqui que é certo, está aqui que é errado, está aqui que isso, né, não te traz felicidade, isso te traz felicidade, está escrito aqui que você tem que fazer isso, e você não pode fazer isso. Então, ela executa e cobra o ego, né? Quem é o ego? Nós, constantemente sobre a nossa movimentação da vida. Então, nós precisamos entender o que tem no pré-consciente, como essa censura executa para saber porque eu não consigo mudar, porque eu não consigo me transformar, porque eu sinto culpa, porque eu sinto remorso, porque eu sinto ressentimento, porque estou não concordando com a outra pessoa frente àquilo que ela fala da realidade dela, da religião, disso, daquilo. Por que que eu não concordo? Por que eu acho que ela está errada? Porque a censura
está cobrando o ego para você agir em conformidade com as instruções da sua realidade, que você recebeu dos seus pais, dos seus formadores, e daquilo que você traz alinhando com a sua vivência ao longo da sua caminhada, da sua idade, do momento. Então, é a censura. Depois nós temos o inconsciente atual, que é onde guardamos, olha só, o que desejamos, mas mais tememos. Então, o que é o inconsciente atual? Tem muita coisa lá, tem nossos talentos, nossos potenciais, temos instruções de outras vidas ou dos nossos ancestrais. Opa, desculpa, o atual não. Nosso atual tem exatamente isso que eu falei, desculpa. É, tudo que nós desejamos, mas tememos. É só isso que tem lá, né? Nossas, que são basicamente desejos, mas carregado muitas vezes com dores. Então, por exemplo, e imagina que eu tinha 4 anos de idade, 4 não, vamos lá, 10 anos de idade, uma consciência mais apurada sobre as coisas, e de repente uma pessoa, um parente, alguém me humilhou frente a outras pessoas. Então, nesse meu exemplo, eu posso ter sentido muita raiva, e a vontade era falar tudo que eu senti de raiva para aquela pessoa. Mas aquela pessoa tinha uma certa autoridade, aquela pessoa tinha uma ascendência sobre mim que eu não poderia falar aquilo. Então, eu tenho muita raiva. Então, não podendo expressar essa raiva e ainda sendo reprimido por essa pessoa, eu preciso tirar essa raiva do meu campo consciente. Isso é automático. Nós não podemos ficar, senão a gente morre, a gente para de funcionar, fica um percentual no pré-consciente. Então, a totalidade de, sei lá, 90% dessa raiva vai para o campo inconsciente atual. Pum. A hora que vai lá, eu me alivio. Tanto é que algumas pessoas falam assim: ah, eu não guardo mágoa de ninguém, a pessoa me trata mal, no dia seguinte eu estou zerado. Ou essa pessoa tem um grau de evolução e de elaboração fantástica, que não é possível, ou é uma pessoa que está recalcando tudo e, obviamente, fica limpa. Mas o lixo está guardado, porque isso é um lixo. Só que junto com essa emoção ruim, o que está guardado ali? Um desejo. Olha só, tem, né, a raiva, a mágoa, a dor, mas tem um desejo. Qual é o desejo? De manifestação daquilo que me aconteceu, daquilo que me ocorreu. Que poderia ser tirar um revólver e atirar, dar uma facada, ou falar assim, viu? O que você está pensando que você é? Como que você fala assim comigo? Sou uma criança. Por exemplo, meu filho de 5 anos, nós vamos ensinando ele, e ele fala assim, né? Pai, fala para ele assim, filho, você precisa controlar suas emoções, por isso, por isso. Agora ele aprendeu, e quando a gente está alterado, ele fala assim, pai, você precisa controlar suas emoções. Você está gritando comigo, você está falando alto comigo, eu não gosto que o senhor fale assim. Então, ele enfrenta de maneira educada aquilo que, do estímulo que tocou e ele sentiu e nomeou o sentimento. Porque a criança não sabe nomear, o adulto também ainda não aprendeu a fazer isso. Mas ele nomeou, estou com raiva. E a manifestação natural da raiva é gritar, morder. Então agora ele fala, tô com raiva, eu não gostei do que você fez. Então eu falo, o que que o papai fez? O papai fez isso e aquilo. Então percebe que é um desejo junto com a dor. Então no campo inconsciente tem muito desejo. Então quando Freud falava assim que, né, os desejos, tal, a turma já ligava à sexualidade e não é necessariamente, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O cara era um gênio. É óbvio que tem coisas que não estão tão adequadas, né? E precisa de uma leitura mais atual, mas na grande maioria é um gênio, porque nós recalcamos desejos. Tanto é que a gente vai perdendo o prazer da vida por não vivenciar o prazer, o desejo, aquilo que nos enriquece. E esse desejo, a maneira mais simples de entender aqui nesse momento, né, seguindo dando sequência no exemplo, é reivindicar o seu direito daquilo que você não gostou. Por exemplo, tem pessoas que vão comprar, eu era assim, frios, eu falo assim, 250 gramas de, 250 gramas de presunto, por 300, pode? Né? Pode. Mas internamente não podia, não quero. Mas não sei falar não. Então, o meu desejo era guardado. E aí eu guardava aquele desejo de falar não.
E o que acontece com um desejo não vivido? A gente está se matando, a gente está guardando lixo, a gente não está falando assim, quero, não quero, não, não posso. Não, legal, não, vou pensar. Mas a gente não aprendeu a fazer isso, então a gente vai recalcando. Então, isso é o conceito atual. E o profundo é onde podemos descobrir tudo que realmente somos. Olha que legal. Lá no inconsciente profundo, eu vou descobrir meus talentos, meus potenciais, minhas aptidões, dons. E tem muito material também de lixo. Mas é a vastidão, a minha amplitude, a minha profundidade está nesse campo. A neurociência fala que 95 a 97% de todos os processamentos mentais são inconscientes. Que podemos ter de 3 a 5% de consciência daquilo que fazemos e sentimos. Cara, isso é um dado muito louco frente à minha capacidade de tomar conta da minha vida. Se eu posso ter 3 a 5%, é quase nada, porque tudo é feito de maneira inconsciente. Então está na hora de aproveitar e ter esses 5% nas nossas mãos. Porque se eu desenvolver isso, a minha vida vai ser muito diferente. Porque eu não posso ter acesso a esse material, mas eu posso ter consciência de cada estrutura desses processamentos inconscientes a partir da minha consciência no campo consciente. E aí sim eu vou perceber. Uma delas é o exemplo que eu dou, é um exercício, na verdade, que eu dou. É uma série de exercícios, mas vou dar ao primeiro para vocês. É assim: precisamos estar online com nós mesmos. O que é estar online? É estar consciente do momento presente. A gente fica no celular muitas vezes, né? Toda hora. Pi, pi, pá, tá lá, tá lá, tá lá. Legal, né? Você tem um trabalho, você tem isso. Mas desenvolva com você, estar consciente. Estar consciente passou um ônibus agora aqui. Então já veio uma informação tipo, vai atrapalhar o som, mas se está com fone, não vai, beleza, presta atenção, segue para frente. Estou consciente. É uma capacidade que você vai desenvolvendo. Estou conversando com uma pessoa, por exemplo, principalmente um paciente, eu estou 100% presente, percebendo cada movimento, piscando o olho, tremendo, mexendo a perna, falando, o tom que diminui e aumenta, ou seja, pegando todas as informações e processando, ou seja, minha mente consciente está processando pelos programas que ela já tem sobre o que significa aquilo, e ela me traz a resposta. Então, se eu aprendo a desenvolver o que eu estou sentindo a cada momento, eu vou perceber que nas nossas emoções, ou melhor, as minhas emoções vão oscilar durante o dia. Uma hora eu vou estar feliz, uma hora eu vou estar triste, uma hora eu vou estar sem sentido da vida, uma hora eu vou estar meio perturbado, uma hora eu vou estar com raiva, outra hora eu vou estar com tesão, outra hora eu vou estar sem vontade de fazer nada. E eu preciso saber disso, porque à medida que eu fico percebendo as minhas oscilações, eu começo a me perceber de onde vem isso. Ah, vem do estímulo A, do estímulo B, então eu deixo o estímulo ali e falo, mas o que esse estímulo, pela representação dele e pelo que ele fez eu sentir, significa na minha história? Então, olha só, eu vou ter mestres, vou ter auxiliadores durante o dia inteiro. Durante o dia inteiro eu vou ter pessoas me estimulando a crescer, a perceber através do que elas me emitiram de estímulos o que acontece comigo. Porque eu sinto isso. Que história é essa? Que dor é essa? Que desejo é esse? Que raiva é essa? Que dor é essa em mim? Mas se eu ficar com os olhos abertos olhando o estímulo, eu falo assim: nossa, você é perturbado, hein? Nossa, você tem uma energia que a hora que chega perto, o ambiente fica ruim. Fecha os olhos, esquece a pessoa e olha para você. Não é o outro. Não é o outro. O outro pode ter 1000 coisas, mas aí você seria um analista, que você está analisando o outro porque você já sabe o que isso tocou em você, ou já resolveu. Mas enquanto isso não acontece, eu fico com os olhos abertos e fico achando que o problema é o estímulo. Então fecha os olhos. Por isso que sempre a saída é por dentro. Por dentro. Fecha os olhos e fala, está acontecendo isso. Então, basicamente, essa é a estrutura. 40 minutos. Temos mais quanto tempo, Newton, para eu poder fazer um fechamento? Mais 10? Ok.
Aqui. Então, vou nesse slide agora para a gente poder ter uma visão um pouco mais ampliada do aparelho psíquico. Então, novamente, aqui está o aparelho psíquico inteiro e nós vamos colocar aqui a nossa sequência. Então, nós temos, né, vamos lá, a realidade externa, campo consciente, pré-consciente, censura, inconsciente atual e inconsciente profundo. Agora, dentro do campo do consciente, nós vamos entender que nós construímos a nossa realidade frente aos estímulos. Ou seja, frente à realidade externa, nós construímos a nossa. A nossa é nossa. Ninguém entende a nossa realidade. Ninguém. O máximo que a pessoa vai conseguir é interpretar a nossa realidade na troca de feedback. Tipo assim, eu estivesse interagindo diretamente com vocês, eu perguntaria, Newton, você compreendeu esse exemplo que eu dei, essa instrução? Aí o Newton vai falar assim, você quis dizer isso e aquilo. Eu falo, não, não, Newton, não foi isso que eu quis dizer. Então, essa foi a primeira interpretação dele. Eu quis dizer isso, isso e isso. Daí ele fala, então quer dizer que isso é aquilo? Isso, Newton. Então, nós ajustamos a minha realidade e a dele. E aí, então, nós entramos numa certa sincronia, né, numa certa harmonia sobre um mesmo tema. Mesmo assim, tem essas variantes internas. De repente, aquilo para ele, isso não é tão importante. E de repente, para mim, é extremamente importante. Não tem como ser diferente. Não tem como eu falar para ele, viu, isso é importante e torna importante. Não, eu posso falar para ele, olha, Nilton, isso é muito importante. E para ele, isso não é importante. Então, ele tem uma informação de uma realidade que para ele não é muito importante, mas para o outro é. Pronto, ele arquiva ali. Mas a realidade dele continua a mesma. E em algum momento, talvez, faça sentido essa minha fala de que isso é muito importante. E ele fala, nossa, bem que o professor, o Ricardo, falou que isso era muito importante, porque agora está fazendo sentido para mim. Olha que legal. E é assim que funciona. Agora eu vou ficar frustrado. Não, o Nil tem que achar importante agora, porque eu falei para ele, agora é que é importante. Então ele tem que ser importante agora. Tem que ver que é importante para você, Nilton. Não, eu vou sofrer, eu vou ficar até chorando. O Newton não é meu amigo, o Newton não é legal comigo. O Newton é o Newton e você é você. Então, a gente não consegue entender isso. Então, a gente quer que a pessoa seja um robô. Você não quer ser robô de ninguém, mas quer que os outros sejam. Você não quer obedecer fielmente o que cada um pensa e fala, mas você quer, né, que os outros façam. Quer dizer, é uma loucura, né? É loucura. Mas vamos lá. Eu vou aprofundar muito. E rapidamente, olha só, dentro dessa realidade interna nossa, nós temos um eu, né, que aí é a janela de Johari. Para quem já estudou a janela de Johari, então eu jogo uma compreensão dela aqui. Nós temos um eu aberto, um eu que todo mundo conhece. Todo mundo conhece uma parte minha. Se olhar na internet, fala assim: ô Ricardo, isso é o eu aberto. Eu quero que conheça para que as pessoas falem: que legal, quero estudar isso. Puxa, que legal, vou procurar ele para alguma informação, tal. É o eu aberto, o eu que deixo todo mundo saber. Nós temos dentro dessa realidade interna um eu secreto, privado. É meu, isso é secreto. Nós temos um eu cego, ou seja, eu não vejo. Mas eu sento com alguém, faço uma terapia diferente da minha, que vai me ajudar mais ainda, né? Porque a minha eu acabo dando o drible da vaca do meu terapeuta, né? Então eu faço uma terapia que ninguém me conhece, que eu não conheço. Então ele consegue mostrar algo que eu não vejo, porque temos uma parte nossa que não vemos. Isso é muito bom lembrar sempre. Temos o eu aberto, eu vejo, tem um eu secreto, eu sei, mas ninguém sabe, e temos um eu desconhecido. Olha só, o cego, alguém pode ver. O desconhecido, nem o outro, nem ninguém, nem eu vejo. Que loucura! Então, um eu aberto, todo mundo vê. Um eu secreto, só eu sei, ninguém sabe, não conto para ninguém. Um eu cego, que eu não vejo, mas alguém vê, pessoas veem. E um eu desconhecido, que ninguém vê. Então, tá na hora de a gente passar, caramba, deixa eu entender quem é o Ricardo. Deixa eu me assenhorar um pouco mais desse universo que sou, ao invés de ficar perdendo tempo com coisas externas que não me levam a lugar nenhum, porque cada um tem a mesma estrutura e também nem se conhece, ou seja, desconhecidos, cegos, inconscientes, brigando e tentando doutrinar um ou outro. Loucura total. Loucura, loucura, loucura. Né? Já a gente perde a existência brigando com o mundo externo. E a gente veio aqui para aprender quem somos nós. Revelar nós para nós mesmos. E é tão saboroso a hora que você se revela para você mesmo, fala assim, caramba, olha só que legal. Você vai se apaixonar por você, você começa a ter um prazer de viver com você. Você não vai ficar isolado, mas você não vai querer ninguém menos do que isso caminhando com você.
Assim, tá tão bom viver comigo, tá tão legal, que eu quero alguém, amigos, que tenham mais ou menos essa mesma pegada. Então, você não vai ter uma vida medíocre mentalmente, nem de amizade, nem disso. Por quê? Porque você se valoriza, você se respeita, você percebe que a ampulheta da vida está caindo. Está caindo. Os grãos de areia. E nosso tempo está se acabando. Isso não vai ficar melancólico. Ah, eu vou morrer. Não. É uma existência finita. Que precisamos aproveitar nosso tempo, porque não importa se eu tenho saúde. Eu só preciso de um álibi para ir embora. Por exemplo, antes de ontem, ou ontem, acho que foi ontem, gente. Não, antes de ontem. Eu fui ajudar meu pai, e ele falou, não sei o quê, subi na escada lá, não observei, né? Mas acreditei que a escada estava normal, né? Por quê? Olha só, porque é meu pai é uma pessoa consciente, meu pai sempre cuidou de mim, meu pai é uma pessoa experiente, meu pai não vai ter uma escada ruim. É inconsciente esse pensamento. Depois que eu falei, "Nossa, como é que eu caí numa escada? E a escada estava velha. Subi na escada, a escada abriu, caí no chão, bateu no guarda-roupa, caiu o porta do guarda-roupa, quase caiu na cabeça do meu pai, estou com dor. Podia ter morrido, só um álibi para ir embora. Estou com a saúde perfeita, pelo menos tecnicamente é isso que eu sei, mas podia ir embora. Isso significa o quê? Que, além desse exemplo que eu dei, por que eu fiz uma coisa dessa sem observar a minha própria segurança? Porque eu confiei em alguém. Não que não podemos confiar, nós precisamos, mas precisamos confiar mais em nós, ou seja, verifica você. Você já é grandão, você já sabe das coisas. Dá uma olhada na escada antes de subir. Você vai subir na escada, a escada pode te levar a um tombo. E, voltando à primeira parte, o tempo nosso é finito. Finito e podemos ir embora agora. Não quero ir embora agora porque vou causar trauma em vocês, né? Falar, oh, o cara morreu agora, igual, né, um apresentador da Espírita que fazendo a live dele lá, né, e falou assim, pô, tô apagando, não baixou e foi embora, né? Então, é assim que acontece. Então, por isso que precisamos falar assim, aproveita a sua própria existência, conhecendo você, tem muita coisa para a gente conhecer da gente. E outra parte do eu desconhecido está no pré-consciente, né? E na censura, porque ainda é desconhecido para a gente, mas não é mais para vocês, porque vocês já conhecem uma grande parte desse material agora. 10 minutos já foi? Não, né? Não, não foi, né? Não. Quero fechar com uma coisa bem legal aqui. Peraí, vamos lá. Qual dos deles? Acho que é esse mesmo aqui. Não, esse aqui. Olha só. É que tem muita coisa para falar, tá? Por isso que não dá mesmo. Você tem que marcar uma série, né? Mas eu quero fechar isso aqui para dar tempo de vocês terem uma visão da loucura que é nossa mente. Então, tem o nosso eu, o nosso ego, ou seja, nós, trabalhando, pensando no dia a dia, moramos no campo consciente. Mas, interagindo sobre nós temos uma série de mecanismos, defesas, nossas programações, as nossas memórias, nossos valores, nossas crenças, nossos condicionamentos, nosso ideal de ego, depois eu falo disso, nossas experiências, nosso conhecimento, nossa censura. Então, tudo isso permeia o eu. E, na medida que eu vou desenvolvendo a percepção sobre tudo que me rodeia, eu vou caminhando gradativamente para um eu mais leve, para um eu mais observador, um eu mais isento, menos julgador, e vou caminhando para esse self. Olha que legal. Então, self é um desprendimento de tudo que me rodeia. Eu gosto de falar em aula assim. Aqui é o mesmo slide, só que mostrando o que nós estamos desenvolver, o observador. Nós, cada um tem sua religião, sua forma de processar a vida, mas de certa forma nós não somos o corpo. O corpo é uma matéria que vai estar, na verdade, se desorganizando até chegar o momento em que ela se esgota. Ela se esgota e todos os componentes precisam voltar para os seus respectivos, para o seu respectivo dono, a Terra, a Pachamama, né, Gaia, volta, e é separado em partículas e vai compor outros corpos. A gente não é o corpo. E também a gente não é a nossa mente. Tudo isso que eu estou falando não é a gente. É um mecanismo de manifestação de uma essência.
Preciso do corpo para manifestar, preciso da mente para expressar a manifestação. Mas eu não sou nada disso. Mas à medida que eu me identifico com o corpo, eu tenho medo da morte, tenho medo de estar envelhecendo. Na medida que eu me identifico com a mente, eu não consigo trabalhar sobre a minha própria história, porque eu acho que eu sou aquilo, e você não é. Você não é aquilo que você viveu. Aquilo é uma experiência que acrescenta algo muito além. Então, quando desenvolvemos o observador, começamos a ter uma compreensão muito maior. E para desenvolver o observador, eu vou fechar com o mecanismo de defesa, tá? Dá mais um tempinho. E para desenvolver o observador, precisamos fazer o quê? Afastar de nós. E para afastar da gente, nós temos ondas mentais. Essa onda mental que a gente está aqui agora são ondas beta, ondas rápidas. Memória, concentração, atenção funcionando. Então, se pegar o aparelho e medir, vai lá mostrar que você está com ondas rápidas do seu cérebro. Quando você vai relaxando, vai fazendo uma meditação, vai entrando no estado de calmaria, ritmo mais compassado, um som, você vai indo para alfa. Então, você vai indo em outras ondas mentais. E depois nós temos ondas teta e ondas delta. Se aprendermos a estar consciente nessas ondas, nós desenvolvemos o observador. E, como se estivesse fora do corpo, você começa a olhar a sua própria história, a sua própria dor. E tem uma percepção muito mais isenta do que ela é tocando você. Olha que loucura! Vai falar, então esse é o caminho. Esse é o caminho. Que aí pode ser a respiração, a meditação, sons, você se afasta. Tem plantas de poder que procuram trabalhar isso também, ayahuasca, né? Então você se afasta. E você se afastando de você, você fala assim, peraí, o que está acontecendo? É como se você tivesse, sei lá, morrido, desencarnado, para não ter uma frase, e olhado a sua história e falar assim, caramba, nossa, por que eu fiz isso? Ai, que bobeira. Ai, como eu fui infantil. Mas se você for embora, já não vai dar tempo, né? Mas se fizer isso em vida, você aprende a morrer antes de ir embora. O que é morrer antes de ir embora? É perceber que isso não é a realidade. Isso é a manifestação de um exercício para descobrir quem somos e o que significa isso. Enfim, vamos avançar muito e vamos só olhar a parte final. Final. Né? O Newton está desesperado aí já. Olha só, para que eu possa falar com o Newton, qualquer um de vocês, ou 8 bilhões de pessoas, a primeira coisa, de muitas, que não vimos ainda, precisamos entender que todos nós temos mais de 30 defesas, mais de 30 defesas. O que são defesas? São estruturas que defendem o ego da censura. Lembra da censura? Que manda em mim? Então a censura manda em mim. Ela fala o que pode e não pode, o que é certo e errado. Então ela fica olhando o Ricardo, 24 horas. E eu quero conhecer uma religião diferente. Eu não quero mais ficar na minha. Eu quero estudar filosofia. Eu não quero mais matemática. Aí essa pessoa fala: não, matemática. Seu pai foi matemático. Eu sei que você é matemático. Eu sei dessa religião. Sua mãe foi. Você também tem que ser. Não quero. Então, eu tenho 30 mecanismos para que eu possa não sofrer a ação da censura e nem da censura externa. Olha, não falei dela. Mas olha só ver por cima, porque cada uma delas dá um assunto doido aí. Olha só, eu tenho tudo isso aqui, não vou falar nenhuma delas, de mecanismos de defesa. Ou seja, se eu falo com o Newton, a informação que eu falei com ele vai passar por esses mecanismos. Se o, a censura deixa esse material entrar, ele me ouve. Se ela não deixa, ele não me ouve. E se ela fala assim, pode entrar, mas eu vou fazer um ajustezinho. Ela deforma, ela maqueia a informação e entra do jeito que pode. Mas não acabou, não. Aqui, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Ou seja, não é fácil conversar, não, gente. Não é fácil se comunicar com as pessoas, não. Por quê? Se eu não sei disso, eu vou brigar, eu vou ficar magoado, eu vou ficar triste, eu vou querer impor, eu vou querer abrir a cabeça da pessoa. Tem gente que fala assim, não dá para abrir a cabeça da pessoa? Dá, ela morre. Porque se abrir a sua, você vai morrer também. Percebe que eu preciso entender isso? Porque senão eu falo assim, Newton, você já leu o livro Sheila? Ele fala assim, ou seja, assim, ele fala assim, internamente ele quer muito, mas a Cisuda fala, isso é proibido, isso é do mal, isso é errado. Então ele arma uma, duas, três, 30 e poucas defesas
e trava. Ou me afasta da vida dele. Ou ele começa a sabotar para não mais participar daquilo que eu estou fazendo, porque aquilo não é saudável. Não para ele é. De repente ele quer aquilo, mas para quem manda nele, para quem manda em nós, que é a nossa própria censura. Então precisamos compreender isso. Então, basicamente, eu deixei só meus contatos aí. Canal Portal Ricardo Ribeiro, Casa da Psicanálise e a estrutura não nova, mas que eu estou trabalhando há 6 anos, que é o eu som, a alquimia dos sons, ou seja, como que os sons podem transformar a nossa vida para que a gente atinja mais ou menos tudo o que eu estou falando para vocês. Então, nesse momento, a gente não estourar nosso tempo, né, conseguir concluir para vocês terem uma compreensão panorâmica da mente humana, mas com alguns detalhes e de quantas informações existem dentro da mente para que a gente possa, como uma premissa, né, mesmo não querendo ser um psicanalista, mas desenvolver o fundamental, como eu posso mergulhar em mim mesmo e como eu posso interagir melhor com tudo ao meu redor e como eu posso alinhar a minha caminhada, os meus potenciais frente ao sentido que eu estou dando agora à minha vida. Então, basicamente é isso, Newton. Assumo o comando aí, fechando aqui. Que bacana, né? Nossa, a gente se prende realmente no assunto, sabe? É muito espetacular. Mas amanhã, né? Amanhã não, né? Amanhã? Não, amanhã eu Amanhã tenho um você outro tem. compromisso, e Sim. sexta também. Daí precisa Ah, combinar uma semana aí para a gente fazer vamos um depois rebolado. combinar, Ricardo, uma semana para você trazer esse conteúdo na íntegra, né? 5 dias eu acho que dá para você organizar e passar realmente falar sobre tudo. Eu Não, acho não que, dá, né? Mas assim, eu acho que consigo nem aumentar um pouco mais, né? Não dá. aumentar mais Porque um pouquinho. assim, se você ter uma ideia, só para ter uma ideia, as aulas são mais ou menos de 3 horas e leva mais ou menos umas 10 aulas para falar, mais ou menos, do aparelho psíquico, entendeu? Só do aparelho psíquico, porque se fosse a formação inteira são 2 anos, né? Uhum. De uma vez. É um assunto muito necessário, entendeu? A gente vê o seguinte, que o tanto que é necessário esse tipo de Opa, assunto. Não, aqui, só meu voltou. travou um pouquinho Voltou, só. voltou. Meu saí, mas voltou. Legal. Tava falando que esse assunto ele é um assunto muito necessário, sabe? É As verdade. pessoas realmente precisam entender um pouco da necessidade de buscar uma terapia. E tudo. Ah, mas eu não tenho nada. Então, cara, vai buscar para você se conhecer, entendeu? Ah, porque é muito importante. Hoje, na minha família aqui em casa, por exemplo, começou pelo meu filho, por ele mesmo, buscou um analista e tal, e sempre está fazendo aí com a psicóloga e tal, sempre conversando com ela. Agora, minha esposa está indo também. E tudo isso, um puxando o outro, e até para aprender a conviver melhor dentro de casa. É verdade. Para aprender a respeitar mais o espaço do outro e conhecer também Isso. tudo isso que você está falando aqui, sabe, Ricardo? Uhum, E a gente vê o tanto que esse assunto ele é importante. E a nossa humanidade, ela está doente mental. É O que é que verdade. eu falo, doente mental? Né? Está com alguma necessidade de Distúrbio. se reestabelecer, né? Porque são muitas transformações que vem acontecendo ao longo de 30 anos, é tanta mudança, da Revolução Industrial para cá, né? As coisas foram mudando rapidamente, ainda mais agora nessa parte de tecnologia, a mudança ela é gigantesca e nós não estávamos preparados para tanta mudança, né? E eu falo sempre o seguinte, a nossa geração ela é muito assim privilegiada. Por quê? Ela está vivendo a maior transformação que já aconteceu na Terra, né? E a gente tem que nos preparar para isso. Por isso que a questão da psicanálise e tudo mais é muito importante para a gente no dia a dia. uhum. Mas é isso aí, eu vou encerrar aqui no YouTube. Gente, se preparem, porque nós vamos preparar aqui com o Ricardo aqui uma série, tá? Que é muito importante para falar sobre esse assunto e trazer esse assunto de forma mais minuciosa para a gente entender como lidar com nós mesmos, né? Hum. Isso é fundamental.
E eu gostaria de primeira mão aqui agradecer você, Ricardo, pela disponibilidade, entendeu? E assim, você é muito bem-vindo à nossa comunidade. Com certeza, sempre você vai estar trazendo aqui conteúdo legal para gente. E as portas aqui são abertas para você, escancaradas. Eu te agradeço muito. Para você que está aqui no YouTube, muito obrigado. Até amanhã. Amanhã a gente volta com uma nova live. Mas se prepare aí, tá? Vai acompanhando a gente e logo, logo a gente tem mais coisa boa por aqui. Até mais. Legal. Ô, Ricardo,